mais do que cumprir. A palavra de Deus também em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Ao 40. 37 ao 40. Quem achou? Diga amém. Ele está ali na tela, está na Bíblia, está no celular, está tudo. Glória a Deus. Diz assim, e Jesus disse-lhe, estava dizendo para um dos fariseus, né, que tinha perguntado sobre o maior dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de quê? Todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, é qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40 e último. Destes dois mandamentos depende o quê? Toda a lei e os profetas. Olha ela aí, continua vigorando. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Feche seus olhos, ore comigo por essa mensagem. Peço ao Pai que fale contigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estou junto com o teu povo agora te pedindo que o Senhor venha nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações o que precisamos, necessitamos ouvir, a fim de alcançarmos corações sábios, porque a tua palavra diz, bem-aventurado o homem que adquire sabedoria e conhecimento. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor e buscar a tua lei. Por isso, abençoa-nos, Pai, para que no meio dessa geração, olha para baixo, só com dificuldade, nós sejamos aquele povo que atravessa o Jordão e herda a terra prometida. Abençoa teus filhos e nos abençoa em nome de Jesus. Amém? Amados, interessante é que o Senhor Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a esse. Olha só, com o mesmo poder, com a mesma força, é o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dependem toda a lei e os profetas. Então você vê que o Senhor Jesus ele faz uma síntese de toda a lei, né? A lei estabelecida por Moisés tinha 603 itens, né? Incluindo os 10 mandamentos morais. Era muita coisa para poder a pessoa, né, gravar, mas o judeu tinha que gravar aquilo tudo. E ninguém conseguia cumprir. Mas o que é a lei e os profetas? A lei, vamos colocar assim, e os profetas, eles estão ali para nos mostrar o caminho da vontade de Deus para a humanidade, para o ser humano. A Bíblia diz que pela lei o homem deveria viver. E pela lei, lá em Deuteronômio 28, diz assim, ó, né, se hoje você está atento aos mandamentos que eu te ordeno, você vai ser abençoado em todos os níveis. Sabe? Aquele mandamento ali não é só para o povo judeu, não é para todos os povos. Porque o povo judeu, ele foi levantado como um povo de sacerdócio para fazer o nome do Senhor conhecido nas nações e ele também levar, assim como nós hoje estamos incumbidos de levar o nome de Jesus da salvação para o povo judeu também tinha essa incumbência de levar. Só que como Jesus falou, eles fecharam a porta, não entravam e não deixavam ninguém entrar. Tá? Colocando uma coisa muito pesada, porque eles excluíram da lei o amor. E aí Jesus veio e faz o quê? A gente vê que no ato daquela mulher pega em flagrante adultério, a lei de Moisés mandava apedrejar. Mas aí Jesus vai e fala o seguinte, tudo bem, pode apedrejar, fica tranquilo. Porque quem julga tem que estar acima daquele que está sendo julgado. Concorda comigo? Né? Se eu faço um julgamento seu, eu tenho que ser moralmente melhor do que você. Concorda comigo? É ou não é verdade? Não é o que a gente vê no judiciário hoje, né? Antigamente você falava o seguinte, nós vamos na justiça. Porque o judiciário se confundia com a justiça. Hoje não, hoje você fala, vou procurar meus direitos. E vai ter ou não, de acordo com, né? Só misericórdia. É ou não é? Mas ainda existem juízes bons, existem, né, juízes aí justos, né, que julgam segundo, né, vamos colocar uma reta justiça para poder abençoar o povo. Mas então, quando o Senhor ele dá a lei, a finalidade da lei era para que o homem vivesse por ela, que ali estava a vontade de Deus para um relacionamento entre o ser humano. Então, presta bem atenção, o que é a lei de Deus e os profetas?
é uma demonstração do amor, do cuidado de Deus para cada um de nós, porque através da lei e do que os profetas faziam, o que os profetas faziam? Eles faziam um tipo de interpretação, eles tornavam mais acessível a vontade de Deus para o povo e exortavam o povo a fazer. Deu para entender bem? Estou sendo claro ou não aqui, gente? O povo estava errando de maneira específica, mas ele não conseguia enquadrar na lei. Aí o profeta vinha e fazia o quê? Não, você não está agindo com amor, com carinho aqui com as pessoas. Você não está, igual Isaías fala, né? Lá em 58, né? Deus fala através do profeta Isaías, olha, vocês trazem para mim dízimos, oferta, boi, aquela coisa toda, mas eu não suporto mais isso, porque vocês não estão socorrendo o órfão, a viúva, o necessitado, nação arrogante. Quem entendeu bem aqui? Então o profeta ele fazia uma interpretação profunda da lei de acordo com o coração de Deus, não segundo o coração de quem? Do homem. E aí, o que aconteceu? Já vou entrar mais no outro assunto aqui, só para a gente fechar isso aqui. O apóstolo Paulo fala que o povo judeu, buscando a justiça de Deus, estabeleceu a própria, esqueceu, ele fez a interpretação dele da lei. Esqueceu o quê? O que Jesus falou? Os principais preceitos da lei. Quais foram? O amor, a justiça e a misericórdia. Deu para entender bem aqui? Jesus ele acusa os fariseus que cumpriam rigorosamente todos os itens da lei, mas os principais itens, os principais preceitos, sabe? Aquilo que era o que estava no coração de Deus, o amor, a justiça e a misericórdia, eles não conseguiam praticar. Tanto que Jesus falava o seguinte, né, para colaborar com o nosso irmão Anderson, ele dizia o seguinte, vocês dão o dízimo do endo, do cominho e da hortelã. O que significa isso? As hortaliças, coisas pequenas, eles davam o dízimo do boi, de tudo que eles davam, eles faziam isso mesmo, por isso é um povo próspero. Mas Jesus fala, se vocês olham nos mínimos detalhes, vocês cumprem esses detalhes da lei. Mas esquecem os principais, que é o amor, a justiça e a misericórdia. O que Jesus fala? Fazer isso sem deixar de fazer o quê? Aquilo. Então fala com a pessoa que está ao seu lado assim, a graça, ela é imerecida, mas não te isenta de buscar cumprir a vontade de Deus. Deu para entender o que Jesus fala aqui? Né? Ele diz ali, a lei e os profetas estão aqui, mas eu não vim revogar a lei, eu vim o quê? Cumprir. Tanto que ele fala em outra parte, ele diz assim, lá em Lucas 16, ele diz assim, é interessante, que ele chega, bota aí 16, Lucas aí para mim, por favor, me ajuda aí, gente, tá? Rapidinho, para não ficar aqui, voando aqui. Ele diz assim, olha lá, a lei e os profetas duraram até João, desde então anunciado o quê? O reino de Deus. E todo homem emprega a força para entrar nele. Vai lá, 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair o quê? Um tiro da lei. Se é graça, eu não preciso fazer força? Não. A Bíblia diz ali que quem se esforça se apodera de quê? Do reino. Se esforça como? Buscando cumprir a lei. Pastor, e agora o que eu faço da minha vida? Fala que irmão, dá teu jeito para cumprir a lei. Isso não é problema meu, é de cada um. Pastor, mas quem é que consegue cumprir a lei? Ninguém, toda ninguém. Mas a minha parte, olha o que Deus fala para Josué. Josué, você vai entrar nessa terra, assim como eu fui com Moisés e você contigo. Nenhuma palavra tua vai cair por terra, nenhum inimigo vai te resistir, ou seja, você vai ter vitória em toda a tua vida. Quem crê nisso aqui? Mas ele fala, não se aparte dessa lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Quem entendeu bem aqui? Fala comigo assim, nem direita nem esquerda. Eu sou Jesus, amém? Então aqui é eleição esse ano, só misericórdia, uma briga danada. Eu não é, amém? Glória a Deus, amém? Né? Então, olha o que ele fala para Josué, nem para a direita, nem para a esquerda, não se aparte da tua boca essa lei. Porque, como eu fui com Moisés, dei toda a vitória a Moisés, eu vou ser contigo. Porém, você tem que ser como Moisés foi. Amém? Então, pastor, como é que eu faço? A lei ela é perfeita, a lei ela é boa. A lei ela é agradável. Por quê? Porque é a vontade de Deus para o ser humano, para o homem justo e santo. Pastor, mas eu sou imperfeito, eu sei, Deus sabe, Jesus também sabe. Mas isso não nos isenta de fazer a nossa parte.
é por esforço. Mas, pastor, quando eu não consigo? Aí sim, aí eu vou te chamar aqui para uma conversa nossa. Quando você não consegue, existe uma forma da gente se enquadrar. A Bíblia diz que ele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora, aquele que encobre nunca prospera. Ou seja, confessar é um esforço. Não é verdade? Estou errado, meu Deus, como é que eu faço? Magoei fulano, tem que pedir perdão. Não é verdade? Fiz um negócio aqui que é injusto, eu vou ter que conversar e restituir. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Eu menti, procura falar a verdade e pede perdão. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? É assim, tudo é esforço, mas não tem solução. Então, o que Deus quer na minha vida e na sua? Que eu entenda que a graça, pelo fato de Deus não ter capacidade para cumprir a lei. Por isso que o Senhor Jesus falou, não cuide que eu vim o quê? Mudar, transformar, revogar. Eu vim o quê? Cumprir. E só Ele conseguiu cumprir. Aqui é que entra a graça. Porque como todos nós estávamos debaixo do pecado, a Bíblia fala o seguinte, que por um homem o pecado entrou, na verdade na terra, ou seja, todos nós pecamos e fomos o quê? Destituídos da glória de Deus. Perdemos a glória de Deus, a capacidade de se relacionar com Deus, com aquele todo amor que Jesus fala ali, amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quem está entendendo bem aqui? Toda a tua alma, não porque Deus seja caprichoso, eu quero deixar bem claro aqui, por que eu tenho que adorar a Deus? Pergunta, por que você tem que adorar a Deus? Será que Deus tem capricho? É vaidoso? Não. Estava até conversando com a pastora, não é por isso não. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, isso é para o nosso benefício, a adoração, o louvor, o temor, é tudo para o nosso quê? Benefício. Vou te mostrar aqui uma coisa, tudo aquilo que você admira, que você gosta, você quer ficar perto, quer ou não quer? Um lugar maravilhoso, sol maravilhoso, uns coqueiros legais, zumbinho, lá nesse calorzão, uma praia. Quem é que gosta de uma praia assim, desse jeito aí? Todo mundo dá um passeio, é mais maneiro, né? Um calorzinho. Não é verdade? Você quer ficar... Aí quando você vai visitar um negócio do lugar desse, você até fala, caramba, podia ter uma casa aqui em frente à praia. Não é verdade? Você começa a admirar, você começa a desejar ter, ou até ser. Não é verdade? Você vê um profissional numa área se dando muito bem, fala, poxa, eu quero ser igual a essa pessoa. Vai vender na tua área, não é verdade? Quero ir desse jeito. Então, quando nós admiramos Deus, quando nós louvamos a Deus, nós nos aproximamos dEle e a intenção de Deus é que você procure ser igual a Ele. Deu para entender bem aqui? Olha o que Jesus fala assim, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. E ele fala assim, que faz com que o sol nasça sobre justos e injustos e a chuva caia sobre bons e maus, para que vocês sejam perfeitos como perfeito é o Pai que está no céu. Porque quando nós fomos criados o quê? Quase igual a Deus? Não, ele falou, sua imagem é o quê? Semelhança. Fala com a pessoa, o Pai quer que você seja igual a Ele. Em amor, justiça e santidade. Estou sendo claro aqui? Então a sua adoração é pela sua admiração, quando você consegue identificar, Ele é o meu Senhor, é o meu Criador. Ele é bom, eu quero ser bom também. Ele perdoa, eu quero perdoar também. Ele sabe amar até os pecadores, eu quero saber amar também. Enquanto, na realidade, nós temos uma sociedade que mais ama a si mesmo, mais ama aquilo que consegue, mais ama a fama, o sucesso, o dinheiro, o conforto. E quando vai ver, não chegou a lugar nenhum, porque se afastou cada vez mais de quem? De Deus. E a paz não consegue entrar nesse coração. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Amém? Por isso que o Senhor Jesus, ele falando, né? Ele falou, um homem não se mede por aquilo que ele tem. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma, porque no final todo mundo vai para a horizontal, não é verdade? Ou não é, gente? Eu sempre costumo brincar aqui, é verdade. Um dia a sua senha vai o quê? Tocar. Eu estava até falando com a pastora hoje, a gente estava lá no café da família lá. Aí eu falei, um dia, né, gente? Não, quando Deus me chamar, não sei. E aí eu passei, e quando ele chamar, eu tenho que ir, gente. O que eu vou fazer? O que você pode fazer quando ele te chamar? Hein? Não vou, não. É assim que você fala? Não tem, não é verdade. Então, na realidade, a nossa pátria, o apóstolo Paulo fala assim, nós devemos de olhar para cima,
para o alto, de onde vem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A nossa pátria está no céu. Então é importante a gente saber uma coisa. A graça que o Senhor nos dá é o seguinte: o Senhor Jesus, ele veio, cumpriu toda a lei. E olha só que coisa maravilhosa, o que ele faz por mim e por você? Ele cumpriu a lei por mim e por você como um homem. Não pecou. Tem gente que costuma falar assim: o Senhor Jesus foi tentado em tudo. Mas o tentado que ele foi não é igual a gente não, gente. Tem gente que acha que passou pensamento promíscuo na cabeça do Senhor. Não passou, não. Ele mesmo diz assim, ó, se somente no coração você intentar alguma coisa, já pecou. Então como é que vai passar pelo coração dele se ele não teve pecado? Estou sendo claro aqui? Ele jamais pensou em não obedecer o Pai. Nem pensar passava na cabeça dele. É ou não é? Olha lá. É aquele, né? É o homem, né? Deu para entender bem aqui? Amém, pessoal? Jamais passou a tentação que ele sofreu, na realidade, foi de fazer com que ele desobedecesse ao Pai em alguma coisa. Mas não os sentimentos, eu não vou perdoar fulano. Nunca passou pelo coração dele isso, não perdoar. Até no momento que ele estava lá sendo traído por Judas, ele ainda tentou resgatar Judas. Quem entendeu bem que é ou não é verdade? Tentou. Mas ele que chamou de amigo, mas ele quis ser traidor, fazer o quê? Amém? Até na cruz, estava na cruz lá sofrendo, morrendo, o que ele falou? Pai, manda fogo e acaba com todo mundo. Um dia eu vou ver vocês no inferno. Ele falou isso? Hein? Se fosse eu, de repente ia falar, né? É ou não é? Está me batendo o olho, mas tu vai ver quando eu voltar. O crente faz isso, né? Não tem aqueles crentes que são... não tinha um louvor, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Vai ver. Gente, crente vingativo, o que não é? Tem até um louvor e o pessoal canta e vende pra caramba, na verdade, não é? Não me ajudou, né? Vai ver só. Não, gente, Jesus nunca pensou nisso. Vingança a oração da vingança, né? Não, o que Jesus falava? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o quê? O que fazem. Então, olha que nunca passou pela mente de Jesus não perdoar, nunca passou pela mente dele qualquer pensamento impuro. Estou sendo claro aqui, ou então a possibilidade de não obedecer. Não era isso. Agora, como o ser humano sentia fome, sede, coisa natural da gente. Amém, amado? Quem entendeu bem aqui? Então, ele veio para cumprir. E quando ele cumpriu, olha só o que ele fez. Quando ele cumpriu, eu cumpri, Pai. Agora eu cumpri. E já que eu cumpri por eles. Ele cumpriu por mim e por você. Quem entendeu bem aqui? Fala assim, ó, eu sou incapaz de cumprir a lei, mas Jesus cumpriu por mim. Sabe, aí sabe o que ele faz? Pai, agora eu posso. Olha só, eu posso entregar a minha vida pela vida deles. Eu posso substituir a minha vida pela vida do meu irmão que é pecador. Quem está entendendo bem aqui? Tanto que ele fala assim, não há amor maior do que esse que dá a vida pelos irmãos. Mas é dar a vida mesmo. Não é você morrer por alguém e a outra pessoa depois vai para o inferno também. Não é isso não. Ele deu a vida no sentido, presta bem atenção, dele provar a morte para a gente provar a vida eterna. Entendeu bem? Então eu e você nunca conseguimos, nem conseguiremos cumprir toda a lei para poder herdar o reino dos céus. Mas Jesus cumpriu por mim e por você lá na cruz. E ele derramou o sangue dele para que eu e você não derramasse, né? Também ali pelo Senhor. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então é importante a gente entender isso. Então, ele não veio... A lei dos profetas está o quê? No amor de Deus. A lei dos profetas está no meu desejo de agradar a Deus. De todo o coração. Lá em Mateus 7,12, ele volta a repetir. Ele fala assim, ó, tudo aquilo... Se quiser botar agora, pode botar. Mateus 7,12. Tudo aquilo que vocês querem que os homens vos façam, fazei também o quê? A eles. Por quê? Ele fala, esta é a lei e os profetas. Olha só que coisa maravilhosa. De novo a lei e os profetas. Quem entendeu bem aqui? Amar o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo é a lei e os profetas. Fazer as pessoas aquilo que querem que faça contigo é a lei e os profetas. Quem está entendendo bem aqui? Se eu desejo ser bem tratado, eu vou fazer o quê? Eu vou tratar bem. Se eu desejo que alguém me estenda a mão quando eu cair, o que eu vou fazer? Vou estender. Se eu, quando estiver passando fome, eu quero que alguém me ajude, eu vou ajudar.
Fala com o irmão que está ao seu lado assim, ó, isso é uma prática. Tá? Ah, pastor, mas eu não sinto essa empatia toda, não. Fica tranquilo que eu também não sinto, não. Uns 15 dias atrás, saindo da academia, saí com a pastora. Estou na academia, tá, gente, com a pastora. Mas não direto. Direto, né? Nossa personal está ali, a Vitória. Ela coxambra muito a pastora, tá? Mas tudo bem. Aí nós saímos, fomos para a farmácia, fomos para não sei o quê. Quando passamos lá, tinha uma moça, né, moradora de rua. Muito mal vestida, assim, parada assim na calçada. Aí ela chegou perto de mim, eu falei, vai pedir algum dinheiro, alguma coisa. E ela falou assim, por favor, o senhor paga um picolé para mim? Aí um picolé, ela, por favor, de chocolate, tá? Aí eu pensei assim, tudo bem. Aí entrei. O pessoal ficou olhando lá dentro, até riu, né? Eu entrei com a pastora. Na hora da saída eu me lembrei, aí tinha lá aquele chocolate lá, né? Aí peguei um chocolate daquele, aí falei, esse? Ela, não, esse não é branco, eu quero preto. Foi assim mesmo, não foi? Eu, então, tranquilo, beleza. Aí eu peguei, né? E fui lá, eu lembrei que a minha mamãe, ela gostava muito de picolé. E ela sempre, né? Eu estava trabalhando aí, ela onde eu trabalhava na padaria, e pegava quase meu salário todo de picolé, a semana toda. E eu fui lá e dei para aquela senhora. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu fiz porque tenho empatia, porque sou bom? Não. É o que eu estava querendo fazer média com ele. Fala com a pessoa, desse ser bobo. Ele sabe que isso não é tão bom assim. Mas faz alguma coisa para agradar. Amém? É, gente, aí tu faz para agradar o teu chefe, teu amigo. Não, na verdade, não vai fazer para agradar a Deus? Quem crê que Deus está contigo 24 horas aí? Pronto, é isso aí, ele está com 24 horas, então faz para agradar ele. Senhor, eu estou fazendo por causa do Senhor. Seja sincero. Não, tá bom, valeu, já coloquei um crédito para você. Quem entendeu aqui? Amém? Não é para poder aparecer para ninguém, não, é para ele. Só estou dando esse testemunho aqui para você entender que você não precisa ser bom no coração, nem sentir aquele, eu estou morrendo de amor. Tem gente que tem uma empatia que quase morre de amor, mas não faz nada para ninguém. Serve para nada, serve para porcaria nenhuma. Quem entendeu aqui? É melhor o carrancudo que vai lá, compra um sanduíche e dá para quem precisa. Estou sendo claro? Amém? Fala com a pessoa, hipocrisia, Jesus está cheio, na verdade. Ela não é, gente, estou tão conduído daquela pessoa, está com problema, está ajudando? Não. Então, meu filho, fica quieto, para de falar e contar a história. Amém, amado? É ou não é verdade? Amém? É melhor fazer. Então, o que Jesus fala ali? O que a lei e os profetas? Aquilo que você gostaria que fizessem contigo quando você precisa, faça ao teu próximo. Gente, toda a lei e os profetas se cumprem nisso. Olha como é que Jesus sintetizou tudo. E aonde você errar, aonde você cair no caminho, aonde você, deu para entender bem? Se prostrar, o Senhor completa para você. Então o Senhor cumpriu para que eu e você, presta bem atenção, para que eu e você tivéssemos salvação pela nossa incapacidade, como os próprios discípulos chegaram para Jesus e falaram, Senhor, sendo assim, quem pode ser impossível? Eu sei que alguém está perguntando aí, o que Jesus falou? Ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Por isso que ele cumpriu a lei para que tivesse crédito com Deus, para pedir por mim e por você. Então, fala comigo, quanto à salvação, nada do que eu faço vai me dar salvação, só o sacrifício de Jesus. Agora, para você ter uma vida melhor aqui e ter crédito com Deus, aí tem que fazer a sua parte. Estou sendo claro aqui, gente? Se não trabalhar, não vai ter salário, meu irmão. É simples, se não plantar, não vai colher. Estou sendo claro aqui, gente? É bem simples isso, é como, sabe, 2 mais 2 são 4. Amém? Glória a Deus, quem entendeu bem aqui? Então a luta que eu tenho para poder fazer a vontade de Deus, para poder ser uma pessoa correta e justa, é para o meu benefício. E aí você vai ter crédito com quem? Com o Senhor. Olha o que Jesus fala para o seu discípulo. Quando vocês pedem alguma coisa ao Pai, Ele já não faz por causa de mim, faz por causa de vocês mesmos. Olha só, porque vocês me amam e estão fazendo o que eu estou mandando. Deu para dizer, o Pai deseja te abençoar. Quem crê nisso aqui? Fala comigo assim, eu sei que Deus, pela palavra dEle, deseja que eu e a minha família tenhamos uma vida abundante. Isso é a palavra de Deus.
Tá? Você não precisa buscar em outro lugar, é a própria palavra. Então tenha ânimo, tenha vigor para buscar agradar ao Senhor. Amar Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, toda a tua força. Amém? E ao próximo, como eu te disse, essa é a lei e os profetas. Tudo está ali. Mas e esses 603 itens? Fica tranquilo. Se você cumprir esses dois, está resolvido. Quem falou foi o dono da palavra. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus aí? E aí, sempre quando alguém estiver perto de você, lembra uma coisa. Toda a lei, olha só. Mateus 7,12. Mateus 22, 37. Então, diz assim, que, na realidade, toda a lei e os profetas estão demonstrados no meu relacionamento com Deus e com o meu próximo. Não foge disso. Grave isso aqui, essa cola. Quem entendeu bem aqui? Fala comigo assim, sem o meu relacionamento de amor com Deus e com o meu próximo, eu não cumpro a lei de Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Fala assim, se eu amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, está tudo resolvido. É só isso. E Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? E aí você não vai ter só a tua salvação em Cristo Jesus, porque, diga-se de passagem, o Senhor cumpriu e morreu por mim e por você. Então, não aceitar Jesus como Salvador é rejeitar a graça de Deus. Aí não tem o que se fazer. Porque você não precisa cumprir a lei para ser salvo. A única coisa que você precisa fazer é aceitar o sacrifício de Jesus. E você não faz isso, aí arrego. Fala assim, arrego, meu irmão. É ou não é verdade? Aí eu não posso fazer nada, nem ninguém por você. Estou sendo claro? Porque no mínimo tem que ser humilde para poder entender que é pecador e precisa de Jesus. Não, mas eu não sou não, eu vou dar meu jeito. Aí, boa sorte. Quem entendeu bem aqui? E quem não tiver satisfeito, vamos colocar assim, com tudo isso que Jesus colocou, porque, você imagina bem, João fala assim, a lei foi dada por Moisés. E as interpretações, as exortações vieram pelos profetas. A graça veio por Jesus Cristo. A lei é para que nós tenhamos salvação, não conseguimos. Concorda? Os profetas vieram para poder nos empurrar e não conseguimos. Aí Jesus veio para nos empurrar? Não, ele veio para cumprir pelo nosso lugar. Então Jesus, olha o que Jesus é. Ele é a forma acessível, maravilhosa, benéfica, de amor do Pai para comigo e contigo. Sabe, é a melhor dádiva que a humanidade pôde receber. Amém? Quem entendeu aqui? E tudo que você faz para tentar agradar a Deus, o beneficiado é você. Você vai ter crédito com Ele aqui, ainda vai ter galardão no céu. Quem quer essas duas coisas aqui em nome de Jesus, né? Então que o Senhor continue abençoando você de maneira rica e poderosa. E se você errar o caminho, e se você tropeçar, fica tranquilo. É só você acordar e falar, não, eu preciso voltar. Porque o Senhor está me esperando de braços abertos para te abençoar de maneira rica e poderosa. Amém, amado? Fala comigo, Deus quer me dar a salvação e ainda uma vida abundante aqui na terra. Quem quer essas duas coisas aí em nome de Jesus? Queria que você ficasse de pé nesse momento para a gente orar ao Senhor. Eu sei que Deus, Ele te ama e vai te abençoar de maneira rica e poderosa. Amém? Glória a Deus. Então, olha só, tem que ter otimismo, porque já está tudo resolvido. Jesus falou assim, está tudo consumado. Eu não preciso fazer mais nada para ser salvo, a não ser seguir o Mestre. Então, quando eu faço isso de todo o meu coração, o que falta, Ele cumpre. Eu ouvi uma alegoria uma vez, não me lembro qual foi o livro que eu li, mas achei interessante. Um pregador disse assim, uma pessoa que está no Everest, é o cume mais alto da Terra, né? Quanto é? 11 mil metros? 8 mil, sei lá, 8 mil metros, né? Quem sabe melhor isso aí? A geografia, sei lá, 8 mil metros. E uma pessoa que está aqui embaixo. Digamos que o que está lá no Everest dá um salto e o daqui de baixo dá um também. Qual dos dois tem possibilidade de tocar na Lua? Nenhum? Assim somos nós. O melhor do ser humano e o pior tem a mesma possibilidade de ser salvo. Nenhuma. Todos precisam de Jesus Cristo. Quem pode dar glória a Deus por isso aí?
eu não posso discriminar ninguém. Por isso que o meu próximo é próximo mesmo. O meu semelhante é semelhante mesmo. Amém? Então, quem é que joga a corda para a gente subir? Jesus, para a gente chegar até o céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Isso é importante a gente entender isso. Então, Senhor, que Ele continue preenchendo o teu coração. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, para que você entenda que Ele fez tudo por mim e por você. Nós recebemos a salvação. Então, todo o crédito que você obtém, tendo boas ações, procurando cumprir a palavra de Deus, é benefício para você. Quer dizer que não tem diferença de crédito? Tem sim. Quer ver uma coisa? Você imagina o apóstolo Paulo, que caminhou 16 mil quilômetros, sofreu 3 naufrágios, foi dado como morto, apedrejado, morreu preso, decapitado. Aí eu fico imaginando. Agora, sabe o que eu faço? Eu fui lá em Chaperão hoje, fomos fazer uma visita a uma irmã, fomos lá fazer um trabalho lá na igreja. Eu peguei o carrinho, com ar-condicionado, geladinho. Quem entendeu bem que? Cheguei lá rapidinho e voltei. Ele tinha que fazer isso a pé. Estou sendo claro aqui, e ainda fugido por dentro do mato, dormindo no chão. Quem tem mais crédito, eu ou ele, gente? Então, não é a salvação. A salvação nós temos iguais porque somos seres humanos. Então vamos... Amém? Agora, se você quer ter crédito com Deus, não tira o apóstolo Paulo como exemplo, não, senão você vai desanimar. Mas se você quer ter crédito com Deus, faça tudo que você pode. O que Jesus fala? Olha, ame ao Senhor teu Deus com todo o coração do apóstolo Paulo, com todo o coração de Davi, todo o coração de quem? Do teu. Ele sabe o limite do seu coração. É ou não é? Ele sabe onde você pode ir. Ele não fala com o coração dos outros. Ame o teu próximo como fulano amor. Não, ame como você. Ele sabe a nossa limitação, então faça tudo que está ao teu alcance. O que falta, Deus completa para você. Amém? Não só a salvação, mas uma vida abundante, familiar, emocional, financeira, sabe, sentimental, em todos os níveis. É gostoso servir esse Deus. Quem está entendendo bem aqui? Amém? E não custa nada. Gente, errou, não está conseguindo. Dobra o joelho, fala assim, me ajuda, Ele vai te ajudar. O carrapicho vai embora. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, toma cada um dos teus filhos em tuas mãos. Essa é a tua palavra, Senhor. Vamos ter ânimo, ter vigor, otimismo para cumprir tua palavra. Porque assim como o Senhor foi com Moisés, com Josué, o Senhor vai ser com cada um dos teus filhos aqui também. Dando vitória em tudo. Josué não teve uma derrota. Meu Deus, coisa maravilhosa. Porque na realidade, ele não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Era homem como nós, pecador, com problema, mas fez tudo que pôde para honrar e glorificar o teu nome. Que o teu povo aqui também possa conduzir suas famílias, suas vidas e vida de outros para ti. E ainda serem mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais que vencedores. Tudo que eles fizerem, colocarem a mão, o Senhor venha prosperar, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então, Pai, dá capacidade ao teu povo, para buscando a tua palavra, buscando a tua vontade, venham ter crédito contigo em nome de Jesus. Se você desejar vir até o altar, coloque teu coração aqui e fala, Senhor, eu preciso desse ânimo para fazer tua vontade, porque eu quero mais crédito. Eu quero, porque a salvação já está garantida em Cristo Jesus, amém? A salvação já está garantida em Cristo Jesus. Essa você já tem. Mas você quer ter uma vida de vitória. Pode subir aqui no altar. Uma vida de vitória em todos os níveis, tá? Aquilo que está faltando, Deus quer completar para você. Todos os níveis. Coloca diante do Senhor, fala, Senhor, eu estou aqui. Meu coração está aqui. Minha vida está aqui. Então eu quero como, sabe, pedir e o Senhor me ouvir e me ajudar naquilo que eu preciso. Porque é o que Deus quer na tua vida. Em nome do Senhor Jesus.